Saul era da tribo de Benjamim e filho de Quis. Ele foi descrito como um homem imponente e belo, mais alto do que os outros homens de Israel, o que impressionou o povo. Inicialmente, Saul demonstrava humildade e falta de ambição, ele estava mais preocupado em cuidar dos jumentos perdidos de seu pai do que em buscar poder ou glória. Em resposta ao pedido do povo por um rei, Deus instruiu o profeta Samuel a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. A unção foi feita em segredo, e posteriormente, em uma assembleia pública, Saul foi oficialmente declarado rei por sorteio, como um sinal da escolha divina. Embora inicialmente relutante, Saul foi confirmado como rei quando liderou os israelitas em uma vitória sobre os amonitas, fortalecendo sua posição perante o povo. Como rei, Saul começou bem, unindo as tribos e liderando Israel em várias vitórias contra seus inimigos. Ele derrotou os amonitas em uma batalha decisiva, o que lhe trouxe o respeito do povo. Saul também lutou contra os filisteus, que representavam uma ameaça constante a Israel. No entanto, conforme seu reinado progredia, sua confiança e fé em Deus começaram a vacilar, e suas decisões se tornaram cada vez mais impulsivas e rebeldes. Uma das primeiras falhas de Saul ocorreu durante uma batalha com os filisteus. Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias para que ele viesse oferecer sacrifícios a Deus antes do combate. No entanto, quando Samuel demorou, e o exército de Saul começou a se dispersar, ele perdeu a paciência e ofereceu o sacrifício a ele mesmo, o que era uma violação direta das ordens de Deus e da função sacerdotal. Quando Samuel chegou, repreendeu Saul severamente, dizendo que sua desobediência custaria à sua linhagem o direito de reinar sobre Israel. A partir desse momento, ficou claro que Deus estava começando a retirar sua bênção de Saul como rei. Deus ordenou a Saul que destruísse completamente os amalequitas, uma nação inimiga de Israel, como juízo pelos pecados desse povo contra Israel. A instrução era para não poupar ninguém e não reter nenhum despojo. Contudo, Saul desobedeceu, poupando o rei Agag e preservando o melhor do gado e das ovelhas, justificando que eles poderiam ser oferecidos como sacrifício a Deus. Quando Samuel confrontou Saul sobre sua desobediência, Saul tentou justificar suas ações, mas Samuel afirmou que obedecer é melhor do que sacrificar e declarou que Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel. Saul, então, admitiu seu pecado, mas o arrependimento parecia mais motivado pelo desejo de manter sua honra diante do povo do que por verdadeira humildade. A partir desse momento, Deus determinou que o reino seria dado a outro, alguém segundo o coração de Deus. Após rejeitar Saul, Deus enviou Samuel a Belém para ungir Davi, um jovem pastor da tribo de Judá, como o próximo rei de Israel. Inicialmente, Saul não sabia da unção de Davi, mas Davi logo entrou em sua vida como um músico que acalmava sua mente atormentada por um espírito maligno que Deus havia permitido que o perturbasse. Davi também se destacou quando derrotou o gigante filisteu Golias, o que gerou grande popularidade entre o povo e despertou o ciúme de Saul. A partir desse momento, Saul passou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono e tentou matá-lo em várias ocasiões, embora Davi nunca tenha retaliado e sempre demonstrado respeito pelo rei, chamando-o de ungido do Senhor. A perseguição de Saul a Davi durou anos, com Davi fugindo de cidade em cidade e encontrando abrigo entre os filisteus em certos momentos. Essa rivalidade e a obsessão de Saul em eliminar Davi o consumiram, afastando-o cada vez mais de sua responsabilidade como líder de Israel. No fim de sua vida, enquanto enfrentava a ameaça dos filisteus novamente, Saul se viu desesperado e sem orientação. Deus já não lhe respondia mais, nem por profetas, nem por sonhos, e Samuel havia morrido. Em um ato de desespero e desobediência, Saul procurou uma médium em Endor, algo que ele mesmo havia proibido em Israel. A médium conseguiu invocar o espírito de Samuel, que repreendeu Saul, reafirmando que o reino seria dado a Davi e que Saul e seus filhos morreriam na próxima batalha. Essa profecia trouxe grande medo e desespero a Saul, pois ele sabia que seu fim estava próximo. A última batalha de Saul ocorreu contra os filisteus no Monte Gilboa.